Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo, mais um vídeo sobre epistemologia, e aqui hoje eu vou falar sobre a observação e a construção das teorias. A ideia aqui é mostrar a relação entre a observação desenvolvida dentro da ciência e a elaboração de teorias. Essas teorias muitas vezes são um elemento chave para que a observação faça sentido, daí estabelecer essa relação. O primeiro ponto a discutir aqui é apresentar uma crítica da observação. No senso comum, a gente pressupõe a tese de que duas pessoas com as mesmas capacidades vão observar necessariamente as mesmas coisas. Então, um exemplo: imagina que duas pessoas têm o sentido da visão funcionando normalmente, então elas vão ter acesso às mesmas coisas, vendo como essas coisas realmente são. Só que não é tão simples assim. Olha essa imagem aqui, por exemplo. Nessa imagem, claro, a gente pode identificar aqui uma escada, mas a gente pode identificar essa escada de duas formas. A maioria das pessoas, eu acho, né, não vai ter dúvida de que a gente tem esse objeto, que é a escada, só que como ela pode ser vista de ângulos distintos, a gente não tem como garantir que as pessoas vão ver do mesmo jeito naquele mesmo momento. No primeiro momento, se elas vão perceber o elemento tridimensional que permite que essa escada possa ser vista de um lado ou do outro. Por exemplo, eu vou apagar aqui essa parte do lado A, e aí você vai ver que prevalece a escada, digamos assim, de cabeça para baixo. Então, nem todo mundo consegue perceber isso no primeiro momento, né? Que é possível apagar essa parte de baixo e a escada fica invertida, ou então o contrário. Então, não é certo que todo mundo vá ver do mesmo jeito na primeira vez. Só que, mais do que isso, essa imagem foi mostrada para pessoas em lugares específicos, em comunidades, em culturas, que não costumavam representar objetos tridimensionais. E quando perguntaram para essas pessoas o que é que elas viam, elas relataram ver a imagem como um conjunto de linhas bidimensionais, ou seja, elas não percebiam o elemento tridimensional. E aqui é importante entender o seguinte: elas tinham a visão funcionando normalmente, elas tinham o intelecto para poder ver objetos tridimensionais, só que elas não enxergavam essa figura específica mesmo assim. Então, um outro problema com a observação que a gente pode perceber é o fato de que a gente pode ser enganado pela nossa percepção. Olha essa imagem aqui. Nessa imagem, por mais que pareça que a gente está vendo uma cena em movimento, na verdade esse GIF tem apenas um conjunto de imagens estáticas praticamente idênticas que mudam de cor. Eu digo praticamente idênticas porque só aqui no final, nesse último bonequinho aqui que você está vendo, você tem uma mudança, uma alteração na imagem de uma imagem para outra, e aí parece que ele dá o movimento. Só que ele também não está andando no sentido de que ele está indo para frente, ele está parado, né? O boneco ele está parado, só que move, né? Você vê que o desenho ele vai alternando, e aí a gente tem essa sensação de que algo está em movimento o tempo todo, que a própria escada está em movimento. Só que são imagens iguais, só que com cores diferentes. Isso cria uma ilusão. E o curioso é que não importa o quanto a gente veja, a gente vai continuar sendo enganado pela ilusão. Então, a observação ela tem seus problemas, a ideia nesse primeiro momento é discutir isso. Mas será que isso tem algum impacto na forma como a ciência opera, como a ciência se desenvolve? Então, tem. Por exemplo, a gente sabe hoje que muitas pessoas não conseguiam ver o que Galileu via nos primeiros telescópios porque eles não tinham aprendido a ver através do equipamento, era um equipamento novo, então eles não conseguiam enxergar aquilo que o Galileu observava. Eles conseguiam ver, eles tinham a capacidade de ver, eles podiam utilizar o mesmo equipamento que o Galileu estava utilizando, só que eles não conseguiam entender daquela mesma forma, porque a mente deles não estava adaptada àquele tipo novo de experiência. O mesmo acontece com os estudantes de medicina que precisam aprender a ver o que está no quadro de raio-x. Enquanto que cada um de nós, né, quando você é um paciente indo numa consulta e você olha lá o raio-x, você não consegue entender como é que é possível perceber tantos detalhes em uma imagem turva, né, indefinida, como é que aquele médico consegue perceber aquilo. Então isso acontece porque é preciso treinar a sua capacidade de observar. Então nem todo mundo consegue observar tudo do mesmo jeito, da mesma forma. E aí, quando é que a observação então se torna um material, digamos assim, justificado para o uso científico? Então isso acontece quando a observação ela é elencada a partir de uma linguagem teórica. Isso é importante porque nesse modo, dessa maneira, com a questão da teoria junto com a observação, outros observadores podem aprender a ver o que o primeiro pesquisador viu. E aí eles podem validar aquela experiência, aquela pesquisa. Então, não por acaso a gente entende que o processo de validação das pesquisas científicas deve passar por diversos pesquisadores. A ideia é que outras pessoas
conhecendo o que foi observado e entendendo os passos realizados na construção das hipóteses e generalizações, que essas pessoas possam reproduzir as mesmas etapas e elas vão verificar se elas também conseguem chegar às mesmas conclusões. Em caso positivo, a gente tem uma teoria funcional. Em caso negativo, é preciso identificar o que deu errado no processo. Então, a partir do que foi dito até aqui, é importante pontuar que, do ponto de vista científico, a observação não tem valor por si mesma, mas apenas quando ela está atrelada a uma teoria. No senso comum, a gente costuma pensar que a ciência começa com a observação pura e simples, como naquela imagem caricata do cientista como um gênio que tem insights sobre a realidade, observando, sei lá, a formiga, ou o vento, ou o movimento das folhas caindo da árvore, ele fica observando as coisas assim de maneira aleatória e de repente ele tem uma ideia e ele compreende como funciona o universo. Não é dessa maneira que as coisas realmente são. E talvez isso seja interessante na ficção, quando você lê um livro, quando você vê um filme, mas efetivamente esse tipo de coisa é inviável para o trabalho científico. Um autor que chama Alan Chalmers, num livro que é O que é a Ciência, Afinal, ele cita um exemplo interessante disso, mostrando que Hertz, em 1888, conduziu um experimento elétrico que permitiu a ele produzir e detectar ondas de rádio. Só que, ainda que ele não tivesse certeza absoluta do resultado que ele ia encontrar, ele sabia o que ele estava investigando, ou seja, ele não estava fazendo uma coisa completamente casual e descobriu depois ali as ondas de rádio. Não foi assim. Na verdade, ele estava testando uma teoria, a teoria eletromagnética de Maxwell. Então, a observação tem valor científico quando ela parte de uma teoria, quando ela segue num caminho específico. E isso vale até mesmo para aquelas descobertas que são feitas ao acaso, porque isso realmente existe. Muitas vezes o cientista descobre alguma coisa que não esperava na pesquisa, mas isso só acontece porque ele estava pesquisando algum assunto, ele estava investigando alguma teoria. Então, mesmo quando existe uma descoberta ao acaso, ela acontece porque o pesquisador está no caminho de descobrir alguma coisa, ainda que não fosse exatamente aquilo que ele estava procurando. Então, a observação do ponto de vista científico, ela não é gratuita, ela não é aleatória ou casual. Um outro exemplo que o mesmo autor que eu mencionei antes, o Chalmers, utiliza para discutir isso, é imaginar que um cientista, pensa assim, imagina que um cientista começa a investigar a diferença entre o peso do lóbulo da orelha de diferentes pessoas. E por que ele vai pesquisar esse assunto? Então, ele vai pesquisar esse assunto porque é um assunto que foi pouco pesquisado, foi pouco observado, então talvez tenha alguma coisa importante ali. Só que pensa bem, isso não é relevante, isso não é interessante, provavelmente isso não vai dar em lugar nenhum e vai ser um grande desperdício de tempo, de dinheiro, de recurso. Então não é interessante você pesquisar uma coisa porque sim, porque eu quero pesquisar, sem ter nenhum motivo para tentar procurar aquilo. Agora vamos imaginar que alguma teoria ou hipótese relacionasse o tamanho do lóbulo da orelha com a incidência de câncer. Ainda que fosse uma hipótese bem incipiente, né, sem muitos fundamentos, aí você já teria um motivo para observar e investigar. Aí você já tem um sentido nessa observação. Mas observar por nada, porque sim, porque eu quero, porque me deu vontade, isso não faz tanto sentido e a ciência ela não pode funcionar nesse parâmetro. Isso não quer dizer, olha só, isso não quer dizer que não há observação no processo de se criar também as próprias teorias e as hipóteses. O que eu estou querendo falar aqui, e que é importante para a epistemologia, é que toda observação científica relevante surge dentro de um contexto, ela não é aleatória. Além disso, geralmente as teorias são concebidas antes de serem feitas as observações necessárias para testar essas teorias. Geralmente é assim que acontece. E aí a gente pode então concluir que a observação é permeada por teoria. Ainda que isso não seja uma regra 100% absoluta, geralmente é assim que funciona. Daí que a separação que muitas pessoas tendem a fazer entre teoria e prática é despropositada. Não existe efetivamente boa teoria sem prática, assim como não existe boa prática sem teoria. As coisas têm que andar sempre juntas. Bem, no vídeo de hoje é só a ideia da discussão aqui era fazer essa relação entre a observação e a teoria e mostrar como é importante que uma coisa esteja junto com a outra. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão que eu trouxe aqui. Se tiver qualquer dúvida, você pode deixar para mim. E é isso. Até mais. Tchau.